Visão Geral. Oferecimento Ômega Academia. Um jeito saudável de viver a vida. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, nosso programa Visão Geral, mais uma vez no ar, trazendo sempre uma personalidade dos diversos segmentos dessa nossa sociedade brasileira. E hoje, como todos os dias, nós temos um entrevistado muito interessante, uma pessoa muito especial, que vai falar sobre velocidade. Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, escritor, empresário. Olha quantas histórias ele tem para contar, hein? E a gente vai conhecer. Acho que vamos tirar muitas dúvidas a respeito de Fórmula 1, como é que funciona, como não funciona, de segurança, de velocidade, de tudo, enfim. E é um esporte extremamente emocionante. Mas ele vai falar também de todo o trabalho que ele realiza, uma vez que não está mais pilotando já faz algum tempo. Alex Dias Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui, agradeço muito. Vamos falar um pouquinho de velocidade, tudo bem? Tudo bem. Que bom que a gente o recebe aqui. Aliás, eu imagino que ao longo dos seus anos de experiência, você por muitas e muitas vezes já esteve diante de câmeras de televisão para poder falar sobre automobilismo, não é verdade? É verdade. E hoje, o Alex, uma pergunta assim que me ocorre. Dá saudade quando você vê aquelas corridas de Fórmula 1? Hoje eu não tenho mais saudades não, mas quando eu parei logo, foi muito difícil a fase de transição. Não é fácil, porque isso é um problema que acaba aparecendo na vida de todas as pessoas que são extremamente ativas na atividade que faz e que conseguem, dentro do universo da gente, o apogeu, e de repente você fica mais sem aquele glamour, sem aquelas pessoas, sem os jornalistas e tal. Tem gente que entra em depressão, não tem não? Tem, isso é muito normal. Porque você se dedica tanto a um esporte e se especializa tanto nele que a sua vida fica restrita àquilo que você está fazendo. E também a sua identidade funcional é essa. Se você me perguntasse há 30 anos atrás o que eu sou, eu ia te dizer, eu sou piloto. Piloto de Fórmula 1. Com toda certeza. Mas no dia que eu parei de correr, deu uma crise, pintou uma crise de perda de identidade. Mas não chegou a ficar deprimido, não teve esse um período de depressão? Fiquei sim. Ficou? Não precisei ir para o hospital, não. Sim. Mas foi muito triste. Você deixar de ser star para ser Mr. Average é uma caída grande. É verdade. Nessa aí, quem me ajudou muito foi o chefe lá em cima. Sim. Porque essa transição é difícil para todo mundo que se especializa muito numa coisa. Meus amigos, deixa eu identificar um pouquinho aqui o Alex Dias Ribeiro para vocês. Alex Dias Ribeiro foi um dos principais pilotos brasileiros da Fórmula 1 na década de 70. Ele tinha uma oficina em Brasília. Sua oficina em Brasília foi o solo fértil de onde brotaram os talentos de Nelson Piquet, tricampeão de Fórmula 1, e Roberto Pupo Moreno. Como piloto, correu pela Fórmula 1, foi campeão brasileiro de Fórmula Ford, vice-campeão inglês e europeu de Fórmula 3, número 1 do ranking dos pilotos brasileiros em 73. Fora das pistas, atuou como empresário, radialista, comentarista esportivo, olha aí, palestrante, mentor, capelão, dirigente das organizações Atleta de Cristo e da International Sports Coalition, é isso? Coalition. E acaba de lançar o livro que nós vamos mostrar e vamos falar dele. Aliás, uma das razões pelas quais ele está aqui, que é o livro que está aqui, né? Deixa eu pegar aqui esse livro para mostrar aqui. É o livro Força para Vencer, Histórias de Superação para ajudar você a viver melhor. Daí o livro, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Mas vamos explorá-lo sobre Fórmula 1. Pode, né? A gente falar bastante sobre isso. Te dá prazer falar de Fórmula 1? Pois não, sem problema. Então tá bom, Alex. Tudo começou em Brasília, não foi? Foi, Brasília. Você é de Brasília, não? Não, eu nasci em Belo Horizonte, fui criado no interior de Goiás. Meu pai era um médico que
tinha assim, uma vocação meio de pioneiro com missionário. Então ele achou que na cidade grande já tinha muito médico. Então ele foi onde havia uma necessidade maior. E aí ele tinha um hospital numa cidade chamada Séries, no interior de Goiás, que naquela época era lá perto do fim do mundo. E quando ele viu falar de Brasília, ele ficou muito motivado e ele foi para Brasília. Ele foi o primeiro médico... Isso em Logo depois que Cabral descobriu o Brasil. O ano era 57, 1957. Tá, eu já era nascido, já tinha uns 2 aninhos de idade. Então aí vocês foram para Brasília. Fomos para Brasília. Brasília não existia ainda, né? Brasília ia existir. Então. Então, como criança, eu vi aquilo brotar do chão, assim, de uma forma extraordinária, como fruto do sonho do Juscelino Kubitschek, que contagiou meu pai. Ele sonhou também com Brasília, acreditou no projeto. Mas seu pai era médico especializado em quê? Naquela época não tinha, era médico de família, né? Ele tinha o seu hospital em Séries e ali ele fazia de parto até... tudo. Mas por que a Fórmula 1, por que o automobilismo apareceu na tua vida? Eu sempre fui muito ligado desde pequeno às máquinas. Me encantavam os caminhões, os ônibus, os automóveis, os aviões. E quando mudamos para Brasília, na festa de inauguração de Brasília, tinha uma corrida de automóvel como parte dos festejos. Eu fiquei fascinado. Eu falei, quando eu crescer, eu vou ser piloto. E foi assim um amor à primeira vista. Mas nós dois precisamos tomar cuidado quando a gente fala quando eu crescer, vou ser piloto, quando eu crescer, vou ser apresentador de televisão, porque nós não crescemos, entendeu? Então quando ficar mais velho, a gente vai fazer. Bom, mas eu era menor ainda do que eu sou hoje. Eu tinha 10 anos naquela época. Então a gente... ali comecei a sonhar em ser piloto. E Brasília era a terra do sonho, porque tudo era possível lá. Então, quando depois eu fui atrás de tomar conhecimento de quais são as implicações de ser corredor de automóvel. Então, eu entrava em tudo quanto é oficina, queria saber tudo sobre carro, mecânica, até os mecânicos me botaram para correr. Sai daqui, menino, para de fazer pergunta. Aí... trouxeram para o Brasil uma revista chamada Mecânica Popular, que para mim era a minha bíblia. Eu vivia estudando aquilo, depois veio a 4 rodas, e aí eu fui me inteirando de tudo. Até quando eu soube de tudo que era necessário para correr de automóvel, eu cheguei à conclusão que meu sonho era impossível, porque é um esporte caro. É elitista, né? Para jogar futebol, tudo que eu precisava era... Um calção, a meia, e ser o dono da bola. Senão ser o dono da bola, como eu também. Senão os colegas não deixavam eu jogar, que era muito ruim. Eu também fui dono da bola e meu pai tinha uma perua para levar o time. Isso era uma coisa fácil demais, era uma delícia, né? Bom, e aí nessa oficina, aí começou ali, vocês construíram um carro ali? Bom, primeiro, quando eu descobri que o sonho era impossível, eu pedi ajuda para Deus. Eu falei, chefe, eu preciso de um carro para eu correr. Aí fiz a ficha técnica, apresentei para ele e comecei a orar muito. E Deus ouviu minhas orações e me deu um carro, que não saiu do jeitinho que eu encomendei, não. Eu encomendei uma berlineta com motor 1000, com um câmbio de 5 marchas, com 2 carburadores vermelha. E Deus me deu um Fusca numa forma quase trágica. Meu pai teve um grande acidente com esse Fusca, que era o carro dele. Olha aí. Indo para o hospital. E quase morreu. E um dia, quando ele estava conseguindo falar já, ele sobreviveu a primeira semana, que foi a mais crítica. Eu fui lá e pedi para ele o que sobrou do Fusca. E quando ele descobriu que era perda total, me deu o que sobrou do Fusca. E junto com outros 3 malucos que estudavam comigo no Científico da Universidade de Brasília, eu já estava com 16, 17 anos, nós montamos uma oficina de fundo de quintal e construímos um carro de corrida em cima do chassi do Fusca. É esse aí? É esse aí, o patinho feio. O patinho feio. Mas então aí é um chassi de Fusca? É o chassi, motor e câmbio de Fusca. E a carroceria nós fizemos... Porque é o seguinte, um dia quando a gente conseguiu... A carroceria a gente jogou fora, porque era perda total mesmo. O chassi a gente conseguiu desentortar. O eixo dianteiro nós montamos ele com peças de ferro velho. É ele ali. Ele ali na versão mais moderna ali. Ali está o Piquet, o volante dele, que era nosso mecânico. O Nelson? O Nelson. Nelson Piquet? Nelson Piquet, Naquela largada ali é ele. Nessa altura eu já tinha mudado para São Paulo, já estava correndo na equipe Hollywood e ele estava disputando o Campeonato Brasiliense com o carro. Então esse é o patinho feio. Ele existe até hoje? Ele existe, ele mora lá na minha garagem. Mora na sua garagem. Eu sou colecionador de automóveis de um carro só. Eu só tenho ele na minha coleção. Legal. Esse aí é você? Eu quando tinha 18 O que você fez anos. com o cabelo? O vento levou. Andar 300 por hora é uma loucura. Não tem como, né?
Não tem como ter canopy, nada, né? Vai levando e vai tudo embora. Bom, aí e você continua, você estava nesse período com o carro construído, você já estava na Fórmula 1? Não. Isso você já na equipe? Não, isso é um carro de fundo de quintal. Não, não estou dizendo, mas você, enquanto o Piquet estava lá com esse carro, você já estava em São Paulo? Eu estava em São Paulo correndo na Fórmula Ford. Disputando o Campeonato Brasileiro. Foi que eu fui, pela equipe Hollywood? Hollywood. Eu fui o número 1 do ranking dos pilotos, fui campeão brasileiro. Sim. Na Fórmula Ford. E daí eu consegui um patrocínio, fui para a Europa, comecei lá na Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula Atlântica, até chegar na Fórmula 1. O Alex, televisão engana muito, né? Mas a gente vê toda hora os pilotos e tal, mas, por exemplo, eu sei que o Emerson também é uma pessoa de estatura pequena, o Piquet também, o Massa. Normalmente, a estatura ideal para ser piloto de Fórmula 1 é a estatura menor? Tem algumas vantagens, né? A gente é mais leve que um cara grandão. Sim. Antigamente, os carros tinham o peso mínimo do automóvel, no tempo que eu corria. Então, como eu era em média uns 20, 30 quilos mais leve que qualquer outro ser humano. Então tem uma vantagem, né? Tem uma vantagem. Mas tem uma outra vantagem também. Na batida, como os carros são feitos sob medida e são muito pequenos, o grande tem mais chance de se machucar do que o pequeno, entendeu? Dentro do cockpit de um automóvel. Entendi. Ah, tá. Tem uma coisa também, sabe? Eu, quando fui fazer o meu curso de piloto, eu era mais magrinho do que eu sou hoje, né? Quer dizer, eu era menos gordo do que eu sou hoje. E eu me lembro do instrutor ter falado para mim, olha, você pegou uma época agora que a gente não está fazendo mais, não estamos limitando o peso para piloto, porque tinha isso também, você não podia, até porque os aviões, aquela história toda, né? 2 pessoas mais gordas dentro de um aviãozinho pequenininho, com certeza é muito mais difícil. Mas então tá explicado. Normalmente esses pilotos levam vantagem. O Nigel Mansell, por exemplo, é compridão, não é? Era compridão. O maior deles, meus contemporâneos, foi o James Hunt. James Hunt. Ele tinha um pé tão grande que cabia no cockpit, o pessoal tinha que cortar o bico da sapatilha dele, ficar com os dedos de fora. Muito legal. Bom, nós vamos seguir, não se preocupe, nós vamos ter bastante tempo para falar do seu livro, que, como eu disse, já é um dos objetivos. Fórmula 1 lá atrás e Fórmula 1 aqui na frente, não tem nada a ver uma coisa com outra, não? Tem, eles ainda têm 4 rodas, um volante, o resto tem nada a ver. Nada a ver. Porque a evolução foi muito grande. Muito grande, né? Lá atrás, você, na sua época, a coisa era no braço mesmo, né? Até hoje que imagino que seja, mas segurança mudou muito, muita coisa, né? Esse é você? Eu na Fórmula 1 já. Já na Fórmula 1? Com o Marcus Cosworth. Viajou o mundo, né? Eu disputei o campeonato mundial, nós fomos todas as corridas no mundo inteiro. Esse aí foi meu primeiro livro, logo que eu parei. Eu contei tudo que eu não podia falar quando era piloto. Na verdade, ele foi um diário que eu escrevi para não torcer o pescoço do meu chefe de equipe, que era um baita de mau caratista. Você também ali? Com o óculos caçador, né? Meu amigo Chuchu. Chuchu, ele tinha um motor 1300 que ele emprestou pra gente transformar num 1600 para usar no patinho feio. No patinho feio. Porque não tínhamos grana para comprar os motores da nova geração da Volkswagen que permitiam aumentar a cilindrada. Sei. No início a gente corria com o velho 1200. E aí o Chuchu nos possibilitou. Esse aí já é a equipe Hollywood. O meu carro era o primeiro do lado direito aqui. Do lado direito. O biquinho dele, Fórmula Ford. Que legal, né? Era a melhor equipe do Brasil. Tinha com aqueles 2 protótipos, um Porsche e uma Lola. Tinha os 2 Fórmula Ford e tinha o Chevrolet Opala lá. Estão vendo lá? Os caminhões de transporte. Para mim é ambulância, aqueles caminhões ali, para qualquer necessidade. Bom, vamos lá. Vamos falar especificamente da Fórmula 1 agora. Quero algumas do nosso telespectador, claro. Aliás, coloca para mim o WhatsApp aí, quem quiser fazer pergunta aqui pro Alex. O nosso WhatsApp é o 999183131. Você de qualquer lugar do Brasil, se for fora da área 19, colocar, por favor, o 19. E o Alex Dias Ribeiro, esse piloto de Fórmula 1, responde aqui o que você quiser, manda para cá a tua pergunta. É glamuroso, né? A Fórmula 1 é glamurosa, né? É uma coisa assim, hoje muito mais, né?
Imagina os jogadores, por exemplo, que atuaram lá em 70, 74, hoje, o que eles ganhavam lá naquela época, o que se ganha hoje. Fórmula 1 é mais ou menos assim também, né? Vocês praticamente, perto do que eles ganham hoje, vocês não ganhavam nada. É um baita cerco de luxo. De luxo, né? Um negócio totalmente diferente. Talvez a maior feira da vaidade que eu conheço. Não só, assim, os menos vaidosos são os que trabalham, mas o pessoal que vai ver as corridas e que segue a Fórmula 1, né? O paddock ali, quando vai para Monte Carlo, Olha todo só. aquele glamour. Você sabe que eu dei uma volta lá em Monte Carlo, em Mônaco, né? Eu fiz o circuito lá que... Passando túnel e tal. Claro que eu fiz de ônibus, né? Eu tinha um ônibus lá que fazia esse turismo ali no Principado de Mônaco. A gente foi, eu vi lá, porque eu fui depois da morte do Senna, né? A gente viu toda o rei de Mônaco e tal, todo aquele negócio lá. É realmente empolgante, extremamente emocionante. Mas se ganhava bem, mas para a época dava para fazer algumas extravagâncias quem era piloto de Fórmula 1, né? Depende. Os 5 primeiros tinham um bom salário, né? Por exemplo, no meu tempo, o cara era o James Hunt. Tava bombando. Até fizeram um filme que fez muito sucesso agora, que mostra a pega entre o James Hunt e o Niki Lauda, né? Naquele ano eu estava correndo já. Você estava lá? Bom... Só que eu tinha um carro bem ruim, eu andava lá atrás. Até chegar na Fórmula 1, eu sempre andei entre os primeiros, mas quando eu entrei na Fórmula 1, eu entrei pelo cano também. Eu nunca tive a chance de guiar um carro decente. E ali já tem algumas castas no grid. Você sabe que lá na frente, hoje, só dá Mercedes, né? E lá atrás estava a Marussia. Outras marcas e tal. Meu padrão era aqueles carros lá, tipo Marussia. E na própria equipe tem alguém que se destaca mais, que, digamos, é o protegido, teoricamente, e todo o trabalho, basicamente, melhor é feito para aquele piloto, não é isso? Antigamente sempre tinha a figura do piloto número 1 e o número 2. Então, chama escuderia, e o escudeiro era o segundo. O primeiro era para ganhar a corrida. Para ganhar, outro para fazer de tudo. Quantas e quantas vezes a gente ouviu aqui que determinado piloto foi obrigado a tirar o pé, o próprio Rubinho, né? Tem que tirar o pé para deixar passar o companheiro e tal, o Schumacher. Por quê? Porque a equipe toda gravitava em torno do Schumacher. E é ele também que trazia os melhores resultados para a corrida. Com certeza. Então o Rubinho era coadjuvante naquela época. Muito bem. Meus amigos, estou conversando aqui com Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, empresário, escritor. Já escreveu 5 livros, né? Esse é o 6º. Esse é o 6º livro. Então a gente vai falar já do livro também que ele traz aqui. E claro, nós não vamos ficar perguntando o programa todo sobre as coisas da Fórmula 1, porque a gente tem uma curiosidade enorme, porque é um glamour indiscutivelmente. A gente volta já. Não sai daí.